Você está começando na automação de marketing, mas está um pouco perdido em saber por onde, como começar? Você já usa automação de marketing, mas quer melhorar suas estratégias, fazendo campanhas ou tendo campanhas focadas na jornada de compra do seu cliente? É sobre isso que eu falo nesse vídeo. Vem comigo! O primeiro ponto que você tem que entender é que a automação de marketing não tem nada a ver com e-mail marketing. Na verdade, a automação de marketing é um passo além. São estratégias que vão interagir com o seu cliente, com o seu futuro cliente, o seu potencial cliente, em função de ações que ele possa fazer navegando no seu site, ou preenchendo um e-book, ou coisas nesse sentido, tá certo? Então é importante, quando a gente usa automação de marketing, fazer campanhas ou ter campanhas, configurar campanhas que vão enviar informações para esse seu potencial cliente de acordo com a etapa da jornada que ele está caminhando ali e está avançando no seu funil. Tá? Por exemplo, a mais tradicional é você usar as etapas de aprendizado, de reconhecimento, de consideração e de avaliação. Então, cada uma dessas etapas existem conteúdos específicos, né, que você vai enviar para esse lead e você espera que quando ele interage nesses e-mails, seja abrindo um e-mail ou seja clicando no link para entrar no site, navegar na informação, você passe ele para a próxima etapa. E aí você vai se aprofundando os assuntos e falando cada vez mais, conforme as etapas vão avançando, você vai aí sim falando dos seus produtos, da sua empresa e tudo mais. Nas primeiras etapas a gente não fala sobre a gente, né? A gente tenta resolver o problema do cliente. O que eu quero fazer aqui é mostrar como a gente pode na verdade, configurar uma automação de marketing. Eu vou usar aqui o Mautic, né? E para mostrar para você como que você pode ter campanhas de automação de marketing focada na jornada de compra do seu cliente, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar para a tela do meu computador agora e a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho, tá bom? Aguenta aí. Então, como eu disse, eu estou aqui no Mautic, tá certo? E o objetivo aqui é mostrar como você pode configurar campanhas centradas, focadas na jornada de compra do seu cliente. E aí, como eu disse, a gente vai trabalhar com 4 etapas, né? 4 etapas da jornada, que é o aprendizado, o reconhecimento, a consideração e a avaliação. Cada uma dessas etapas, também como eu disse, existem conteúdos relacionados, melhor indicados ali para serem enviados ali para o seu potencial cliente, para o lead que você está prospectando, na verdade, tá certo? Então, aprendizado, a gente está falando informações relacionadas a o que é alguma coisa, ou curiosidades, alguma coisa nesse sentido. Reconhecimento, a gente vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento, essas informações. Consideração, a gente já pode começar a falar questões relacionadas a o que acontece quando a gente não usa uma determinada, ou não resolve o problema, né? Quais as consequências negativas que você tem quando você não resolve um determinado problema. E na avaliação a gente já está falando assuntos relacionados à empresa, à nossa empresa, né, aos nossos produtos. Na consideração a gente também fala sobre a nossa empresa e nossos produtos. Na verdade, na etapa de consideração é muito importante a gente falar sobre estudo de casos, né, sobre outros clientes do mesmo perfil que esse lead que eu estou prospectando. Então, se esse lead que eu estou prospectando, está sendo prospectado, ele é uma empresa de serviços, eu tenho que mostrar para ele estudo de caso de clientes também de serviços. Porque senão ele não vai conseguir achar uma relação entre o seu produto e como pode ajudar a resolver o problema dele, porque você está falando de uma empresa que a princípio não teria nada a ver. Tá certo? Mesmo que o problema seja o mesmo, as consequências, os benefícios, os objetivos podem ser outros. Tá certo? Então, por isso que tudo isso faz parte de você primeiro identificar o seu perfil do cliente ideal. Já falei sobre isso. Existem vídeos sobre o perfil do cliente ideal aqui no canal aqui da Inovatize, falando como você pode identificar isso em função das informações que você tem lá no seu CRM. Tá? Então esse é o objetivo desse vídeo. Eu vou fechar meu webcam para ficar um pouco mais fácil e também liberar esse espaço aqui, né? Então vamos lá. Primeiro, um ponto importante o Mautic, ele é 100% flexível, então você pode realizar essa configuração ou usá-lo
para entrar em contato, para se relacionar com os seus clientes em função da jornada, do jeito que você quiser, na verdade. Aqui eu vou dar uma ideia de como você pode fazer isso para facilitar um pouco e que às vezes te dá até algumas outras ideias ali para você poder melhorar isso aí ou adaptar dentro da sua empresa, dentro da sua estratégia, dentro do seu objetivo. Então, primeiro ponto, a gente configura aqui no Mautic as questões dos estágios. Eu gosto de trabalhar os estágios de acordo com a jornada, aprendizado, reconhecimento, consideração, avaliação. Você pode pensar também no estágio, tendo um estágio aqui que a pessoa é cliente. Então vamos supor que, aí no caso, a oportunidade foi fechada, aquele lead que está aqui foi levado lá no CRM, e no CRM a oportunidade foi vencida. Essa informação da oportunidade vencida marcou aquele cliente com alguma informação de que ele é um cliente ativo, e aí ele sairia da etapa de avaliação e entraria no estágio de cliente. Isso pode ser interessante para você depois trabalhar questões relacionadas a estratégias de sucesso do cliente e tudo mais. Um detalhe é que, quando a gente configura aqui a parte de estágios, a gente não pode retroceder os estágios. A gente pode, na configuração normal que a gente faz, a gente não pode retroceder. Então, se um lead está em avaliação, ele não pode ser levado aqui para consideração. Você até pode configurar isso na mão, mas quando você configura em campanhas, acaba não funcionando, tá certo? Então, normalmente eu gosto de deixar aqui essas 4, e se a pessoa ela é um cliente ativo, ela continua em avaliação, no estágio de avaliação, mas ela vai ter uma tag falando que ela é um cliente, e aqui dentro eu posso segmentar e aí trabalhar com estratégias de sucesso do cliente, ou pós-vendas, ou até mesmo estratégias de upselling, cross-selling que existem. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, o que nós vamos fazer é a parte mais complicada, é criar os e-mails. Aqui eu estou ordenando até por ID para ficar mais fácil. Então, eu criei alguns e-mails. Então, e-mails relacionados à etapa de aprendizado, e-mails relacionados à etapa de reconhecimento, e-mails relacionados à etapa de consideração e e-mails relacionados à etapa de avaliação. Aqui eu criei 2 para cada etapa, mas na verdade você pode criar quantos e-mails forem necessários. Tá certo? Para você conseguir passar a mensagem que você deseja e principalmente conseguir fazer com que esse lead avance na jornada de compra ali dele, tá certo? Eu fiz 2 porque para ficar mais fácil aqui mostrar, né, e ficar mais simples. Uma vez que a gente, e assim, só fazendo uma ressalva, essa é a parte mais trabalhosa, tá? Você criar os e-mails, porque esses assuntos, o assunto que você vai mandar para a pessoa, para o lead, ele realmente tem que ser um assunto que faça sentido para aquele lead, seja pelo perfil dele, seja pelo problema que ele quer resolver, tá certo? Então você precisa mandar informações relacionadas. E essas informações, quais informações você vai mandar, tem muito a ver em você identificar o perfil do seu cliente ideal para saber quais foram os problemas que esse cliente ideal, que esses clientes que já são clientes da empresa tinham e por que eles contrataram a sua empresa, tá certo? Então, essa é a parte um pouco mais trabalhosa, principalmente essa parte aqui de estudo de casos, aqui onde a gente tem que fazer uma conversa ali com o cliente e tudo mais, coletar informações. É interessante você, por exemplo, criar um conteúdo num blog, falando sobre o caso, contando a experimentação do cliente, a opinião do cliente. Isso é muito interessante nessa etapa de consideração, tá certo? Então essa parte, sinceramente, é a parte mais trabalhosa de todo o processo. Uma vez que você cria os seus e-mails, a gente vai para a parte de campanhas. Ou melhor, eu vou para a parte de segmentos aqui, só fazendo uma ressalva. As campanhas, elas serão disparadas em função da segmentação, ou seja, eu tenho segmentos aqui dentro que estão relacionados, que estão monitorando os meus contatos e esses estão monitorando qual etapa da jornada os meus contatos estão. Então, uma vez que um cliente, um contato, um lead, ele muda da etapa de aprendizado para a etapa de reconhecimento, ele depois de um tempo ele cai nessa segmentação. Uma vez ele caindo nessa segmentação, ele vai, vamos dizer assim, disparar, ou ele vai entrar na campanha relacionada a essa etapa, tá certo? Então, vamos lá. Em campanhas, eu tenho
a primeira campanha aqui, a gente está falando da etapa de aprendizado. Então, basicamente, todo mundo que entrou aqui no meu Mautic, seja manualmente, seja importado para um arquivo, seja porque preencheu um formulário para receber um e-book ou alguma coisa, preencheu qualquer outro formulário que você tenha no seu site, no seu blog, ele caiu aqui no Mautic, automaticamente você vai ter configurações que vai fazer com que ele caia aqui na etapa de aprendizado. Então, como essa etapa funciona? Vou abrir aqui o construtor. Então, como foi feito aqui? Então, a etapa de aprendizado, ela busca como fonte todos os contatos que estão na etapa que estão no segmento, melhor dizendo, desculpa, de contatos ativos. Esse segmento de contatos ativos, ele é um segmento, você pode usar de diversas maneiras, configurar de diversas maneiras, mas aqui ele está configurado para serem os seus leads na etapa de aprendizado e que interagiram nas campanhas, né, de aprendizado nos últimos, ou campanhas apartadas ali, campanhas segmentadas que você fez, nos últimos 60 dias. Você pode fazer você pode ter diversas estratégias aqui e colocar como fonte todos os contatos que entram que estão na etapa de aprendizado apenas. Tá? Aqui é uma ideia só para você ter uma performance um pouco melhor. Então são pessoas que estão interagindo nos seus e-mails, abrindo os e-mails. Isso é interessante porque mostra que aquela pessoa, pelo menos, está se interessando pelo seu conteúdo de alguma maneira. Tá? E aqui na campanha você vai aprofundar esse conteúdo, você vai querer saber se ele realmente quer avançar na jornada. Então essa é a fonte, nesse caso. Primeira coisa que ele faz, ele vai marcar aqui, no caso, que ele usar uma etiqueta chamada aprendizado, uma etiqueta que foi criada. Né? Você pode criar uma etiqueta de maneira bem simples, é só você digitar aqui. Tá? Então, ele vai ganhar essa etiqueta aprendizado. E ele vai fazer o quê? A automação vai fazer o quê? Vai enviar depois de 4 dias que ele entra nessa campanha, 4 dias depois ele vai receber esse e-mail, que é CRM, tá certo? O e-mail configurado do tipo marketing, ou seja, mesmo se eu forçar o envio desse e-mail para esse lead, ele não vai mais receber, porque ele foi marcado como marketing, eu só posso enviar uma vez para ele. Isso é uma questão interessante, porque você faz com que o seu lead não receba coisas repetidas, principalmente informações de e-mail marketing, tá? Informações de marketing. Aqui eu programei para ser só os dias úteis, entre as 8 e 12 e meio-dia, né? Mas você pode configurar do jeito que você quiser. Como eu disse, é muito flexível para o Mautic. O mais interessante aqui é você saber, você definir o que vai fazer o seu lead avançar para a etapa seguinte. Eu gosto e eu recomendo que o gatilho não seja simplesmente abrir o e-mail. Abrir o e-mail eu considero muito genérico. Mas você pode trabalhar nas primeiras etapas, talvez. Mas o mais interessante aqui, por exemplo, é você avançar aquele lead quando ele clica em algum link que você tem no e-mail. Então, se você tem um blog, um conteúdo falando sobre o que é CRM, você só vai movimentar só vai passar esse lead para a etapa seguinte se ele realmente clicar naquele link. Então, se ele clica no link, é uma configuração que a gente tem aqui, né? Vamos supor que o link seja esse, né? Mas você vai colocar certinho o link que você usou lá no seu e-mail. Então você vai colocar aqui, se tiverem mais links você pode adicionar, né? E aí se ele clicar em qualquer um desses links, então o que vai acontecer? Vai acontecer que vai mudar o estágio daquele contato, ele vai passar agora para o estágio de reconhecimento, lembra que ele estava em aprendizado, ele vai mudar de etiqueta, ou seja, ele vai remover a etiqueta aprendizado e vai ganhar uma etiqueta chamada reconhecimento. E ele vai sair dessa campanha, porque eu não quero mais que ele receba conteúdos na etapa de aprendizado, tá certo? Como eu disse, fica a seu critério, né? Você configurar e avaliar o que funciona melhor. Eu gosto de fazer, uma vez que ele interage de um jeito que foi definido, eu já passo para a etapa seguinte, e isso encurta um pouco o meu ciclo de vendas também. Isso é mais interessante. Se ele não fizer nada disso, então ele vai receber, por exemplo, depois de 8 dias, um outro e-mail falando dos benefícios do CRM, e a mesma coisa eu posso configurar. Eu não configurei aqui, mas a mesma coisa eu posso fazer. Ou seja, se ele clicou, então ele vai mudar, ele vai sair da campanha e vai mudar de etiqueta. Eu posso ter uma configuração até mais ampla, né? Configurar aqui, enquanto ele é aprendizado, configurar algumas páginas, se ele visitou por conta própria, que eu, por exemplo, considero que sejam páginas de aprendizado, ou mesmo relacionadas a esses e-mails que eu mandei, eu posso fazer essa mesma ação. Ou seja, se ele visitou algumas páginas específicas, no caso aqui são páginas
o que é CRM, benefícios. Lembrando que aqui a configuração é pela string que você tem na URL aqui em cima, tá? Na URL do navegador. Então, quando você configura ali um blog, ele vai criar uma URL ali. Então, você pode pegar só um trecho dela e configurar aqui para o Mautic, para essa campanha, né, identificar aqui dentro do Mautic. Se ele visitar, então, páginas que eu considero conteúdos de aprendizado, independente disso que eu estou mandando para ele, eu posso fazer com que ele saia da campanha, mude de estágio, e aqui ganhe a etiqueta de reconhecimento. Ah, mas como que ele vai entrar na campanha de reconhecimento? Bom, simples. Quando eu troquei a etiqueta dele, automaticamente, depois de um tempinho, o Mautic vai segmentar ele aqui, né? Lembra que eu falei do segmento? Então, ele vai segmentar ele aqui no segmento de reconhecimento. Uma vez que ele é segmentado, reconhecido nesse segmento, ele cai na etapa de segmento. E a mesma coisa acontece. Então, eu posso fazer a mesma ação, só que agora eu estou fazendo o quê? Eu estou com e-mails um pouco mais aprofundados, falando sobre prospecção de clientes, falando sobre como aumentar as vendas, mas a mesma lógica eu estou usando. Então, você pode pegar aquela etapa e simplesmente clonar ela e fazer os ajustes necessários. Tá certo? Por exemplo. Então, facilita bastante o seu trabalho. O detalhe aqui, você vai mudar agora a fonte, são todo mundo que entrou no segmento de reconhecimento, que são os meus contatos com a tag reconhecimento. Né? Então, aí uma vez, falando do clone, né? Então, se é um pouco parecido, eu posso simplesmente clonar essa campanha. Então, uma vez que ele entra no reconhecimento, ele faz as ações que eu espero, ele vai para a etapa de consideração. Em consideração, já tem algumas ações um pouquinho a mais. E a principal dela é, por exemplo, levar o lead e enviar o lead lá para o CRM. Porque em consideração eu já começo a falar sobre o meu produto, sobre o meu serviço. Mostrar vídeos, alguma coisa nesse sentido. Então é interessante já levar ali para o CRM, pode ser interessante, você tem que avaliar. E já ter um trabalho em si de pré-vendas, por exemplo, nesse lead. Então, eu posso até fazer mais. Antes de enviar para o CRM, eu posso fazer uma verificação aqui antes, para saber se aquele contato, por exemplo, ele tem o cargo que eu quero conversar, se a empresa que trabalha da área, do ramo, atua na área de serviços, ou na área de indústrias, ou na área de varejo, ou até mais específico, porque é uma área que eu considero como um perfil de cliente ideal da minha empresa. Então, eu posso fazer algumas as verificações antes de enviar para o CRM. E enviar para o CRM somente quando ele realmente, esses perfis que estão fora do meu perfil de cliente ideal, por exemplo, eu espero que para eu entrar em contato com ele, só se ele preencher um formulário solicitando alguma coisa, por exemplo. Tá? Tudo isso são ideias que eu quero te passar para você poder avaliar aí no seu dia a dia e conseguir criar uma campanha focada na jornada. Um ponto aqui é que na etapa de consideração, eu já começo a falar sobre estudos de caso, acho que é um dos assuntos mais interessantes, mais importantes para se falar na etapa de consideração. Não faz muito sentido você falar em etapa estudo de caso quando a pessoa acabou de conhecer a empresa, acabou de abaixar um e-book. Muitas vezes ela não está pronta para aquele tipo de informação. Então você tem que avaliar se ela realmente quer se aprofundar no assunto, e isso é feito através de outros gatilhos. Nesse caso aqui que eu estou mostrando, são gatilhos relacionados ao clicar no conteúdo, a entrar no conteúdo, acessar o seu site, o seu conteúdo no blog, solicitar um webinar específico, um manual específico, ou alguma informação um pouquinho mais elaborada. E isso vai fazer com que esse contato, esse lead avance para a etapa seguinte da jornada. Tudo isso tem que ser avaliado por você, testado, para você conseguir saber se é assim mesmo, esse é o melhor caminho ou não. Tá? O resto, as mesmas coisas. Então, são as mesmas coisas que eu já falei nas outras campanhas. Então, se ele clica nos links, então eu mudo o meu estágio, agora saindo de consideração e indo para avaliação, que seria o meu último estágio a princípio, tá certo? E aqui, no meu último estágio, a mesma coisa. Continuo fazendo as mesmas ações em termos de... se eu já levei ele para o CRM lá em avaliação, aqui, por exemplo, eu posso não levar, ou eu posso levar todo mundo. Então, lá em consideração, eu só levo quem está dentro do meu perfil, mas se a pessoa, por algum motivo, avançou e chegou até a etapa de avaliação, então eu vou levar todo mundo.
pode levar qualquer outro lead. Isso é uma ideia, tá, que você pode usar. E aí eu já vou falar e-mails relacionados à demonstração do CRM, no caso, demonstração da automação de marketing, benefícios para os clientes. Então, se ele clica, então eu já envio já um e-mail para um usuário, por exemplo, um e-mail para a equipe de vendas, um e-mail para a equipe de pré-vendas, um e-mail para um usuário aqui específico no Mautic, diversas outras ações que você pode fazer, né? A mesma coisa, então a mesma lógica você pode usar. O interessante é que você perceba que conforme esse lead avança, ele vai recebendo conteúdos mais específicos sobre o produto e, claro, sempre focando no problema que ele quer resolver. Não adianta ficar falando do seu produto de uma maneira geral, genérica. Você tem que falar o produto de acordo com o problema que esse lead tem, né, e que ele deseja resolver, para ser o mais personalizado possível, tá certo? E fora outras ações que você pode fazer aqui no Mautic, em termos de focos, que são como se fossem pop-ups ali, telas que vão ser disponibilizadas, mostradas para o lead quando ele está navegando no site, por exemplo, e diversas outras ações que você pode fazer aqui dentro, conteúdos dinâmicos. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre conteúdos dinâmicos aqui usando o Mautic, tá certo? Bom, eu vou voltar aqui meu webcam, porque basicamente isso que eu queria mostrar para vocês com relação a como você configurar o Mautic, criar campanhas de acordo com a jornada de compra do seu lead, ali, do seu possível cliente, tá certo? Isso é muito interessante para que as mensagens não sejam genéricas, os e-mails que você está enviando não sejam genéricos em termos de informação. Se a pessoa já está mais aprofundada, mais dentro do funil, não faz muito sentido você ficar enviando informações talvez muito básicas de aprendizado. Ele já sabe daquilo, tá? Tudo depende de empresa para empresa, de cliente, mas o mais importante é você fazer as coisas, fazer as campanhas e enviar as informações personalizadas em função do perfil do seu cliente. Você vai mostrar os estudos de caso ou outros clientes que você já tem, que a empresa já tem. Está relacionado com a dor, com o problema que aquele cliente foi buscar no início, tá? E está relacionado com a jornada de compra, tá? E aí passar para o CRM, integrar com o CRM, somente os leads que se encaixam no perfil do cliente ideal, ou todos, para você ter um trabalho ali de pré-vendas e conversar com aquele lead e saber se passando todos está funcionando, ou a performance não está sendo muito boa, que eu estou perdendo muito, não faz muito sentido. Então você vai acertando as configurações aqui dentro do Mautic em termos de campanha, tá certo? Bom, eu espero que esse vídeo te ajude, que essas ideias te ajudem a você a entender melhor o que é automação de marketing, que você viu que é muito diferente de e-mail marketing, e também consiga melhorar as suas estratégias de automação de marketing, se você é uma pessoa que já usa automação de marketing e quer configurar, quer criar campanhas mais específicas, mais personalizadas, tá certo? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.